Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Estamos iniciando a quinzena e a quinzena fala de princípios. E eu me atrevi a falar sobre princípios também. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Mais um momento de oração essa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa porção tão importante da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela escrita de todos os textos da Tua palavra. Entendemos, ó Pai, que elas são instrução sábia às nossas vidas. Nos dão capacidade de pensar, agir, de não errar, mas quando errarmos, de voltarmos atrás e consertarmos contigo as nossas vidas. Por isso louvamos o Teu nome e te pedimos que nessa noite Tu fales poderosamente a cada um dos nossos corações, de cada um dos jovens que aqui estão. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de princípios, né? Princípios, algo que podemos pensar em tantas situações. Existem princípios e princípios e princípios. A gente poderia abrir um leque imenso de tudo que é princípio, mas hoje estamos analisando os princípios da nossa fé. Aonde iremos caminhar? Quais são as bases que nós precisamos ter para caminhar de forma segura, numa direção inquestionável, tanto pelos homens quanto pelos anjos decaídos do inimigo, que nos acusam constantemente dos nossos erros, e a nossa própria consciência, que também faz parte desses atributos, né? Não atribua a Satanás algo que tem na sua mente, que é as inquietudes com o teu próprio pecado. E isso é a nossa consciência cristã, quer dizer, o Espírito Santo de Deus que nos instrui, e Ele é que nos convence, como diz a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos esse processo de princípios, eu entendo que Jesus é a base dos princípios. Jesus é o referencial que devemos ter. Quando nós olhamos toda a Bíblia é cristocêntrica. Em todos os capítulos, em todos os livros, ela revela um Salvador, ela revela Cristo, ela revela aquele que viria acalentar o coração humano, devolver o homem à presença de Deus, porque Deus habitava no coração do homem. Não, naquele momento, no Antigo Testamento, ele vinha, falava e voltava. Mas hoje nós temos uma bênção poderosa, que é ter o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Mas eu quero entender um pouco sobre todo esse processo de Jesus ser o melhor exemplo para cada um de nós. Jesus é a base de referência para tudo que precisamos fazer, pois afinal nele nós temos palavra, o Verbo. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então existe sobre a palavra de Deus um poder inquestionável. Se você tem solo para pisar, se você tem frutas para comer, se você tem um mar lindo para olhar, se você tem um céu maravilhoso, é inquestionável que Deus tem poder de construir tudo isso. Existem muitas questões, pessoal. Não, a gente está falando de evolução. Não estamos negociando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos criatura, somos criados por Deus. Não vamos questionar. Se você tem dúvida com relação a algumas questões científicas, podemos sentar e conversar. Mas eu não gostaria que no seu coração houvesse essa dúvida. Existe uma coisa também que Deus faz de forma muito firme em Cristo, e Ele fala assim, em Isaías 48:17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil
e te guia pelo caminho em que você deve andar. Então, a palavra de Deus tem essa capacidade de olhar para cada um de nós e olhar as veredas de cada um, como foi muito bem dito aqui hoje, como está o muro da sua vida, quais as brechas que existem nesse muro, como está a sua vida, estás contente com ele, ou quando você olha para ele, você percebe que está cheio de buracos, como se tivesse tido uma briga na favela do Rio de Janeiro, onde os tiroteios acontecem e o teu muro está todo furado, e você fala, meu Deus, isso pode se destruir. Um muro sem condições de suportar uma guerra é algo muito ruim. Precisamos entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós não podemos imaginar nada de diferente quando nós vemos Deus agindo sobre as nossas vidas. Devemos estar com um sentimento muito claro de que se Ele está mexendo, um princípio é de que tudo que Deus faz e permite que aconteça na nossa vida é bom. E aí nós temos duas coisas que temos que tratar essa noite. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas às vezes ela não é boa, perfeita e agradável. Por que ela não é boa, perfeita e agradável? Porque não é a vontade de Deus, é a sua vontade, é a minha vontade imperando sobre a vontade de Deus. Lembra que Deus tem o livre-arbítrio, Ele nos concedeu a capacidade de tomarmos decisões, só que nós temos responsabilidades quanto a isso. E aí nós não falamos de vontade plena e absoluta de Deus, nós falamos da vontade permissiva, aquela que faz com que mesmo você sabendo do teu erro, você o cometa, e você depois se lamenta, se eu soubesse que seria assim, não teria feito, né? Então a gente tem que ter esse tipo de noção. A autoridade, a palavra de Deus, do próprio Jesus tem muita autoridade. Lembra aquele caso em que ele estava com o servo do centurião, o centurião mandou falar com Jesus, fala com Jesus para ele vir aqui curar o meu servo está doente. E eu gosto muito desse servo. E no meio do caminho, o centurião mandou esse recado para Jesus, falando assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, estou lendo o texto errado, Lucas 7, 6 e 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entreis debaixo da minha morada, do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma só palavra, e o meu criado sarará. Quando nós olhamos Cristo, temos que ver que a palavra dele tem poder, a palavra dele nos ensina, e isso é fundamental para cada um de nós. Temos que ter essa clareza. Mas tem uma coisa em Jesus que é muito bonita, e nós devemos entender. Quando nós olhamos os exemplos de Cristo, temos que entender isso. João 8,55 diz assim, sobre obediência: e vós não o conheceis, mas eu conheço, disse Jesus, e se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas conheço e guardo, obedeço a sua palavra. Jesus é um exemplo para nós, o melhor exemplo de princípios que nós podemos ter, e vamos desvendar isso ao longo das próximas semanas. Vamos entender quais são os princípios que devem fortalecer a nossa fé, que devem alegrar o coração de Deus e o nosso, para que esses buracos do nosso muro possam ser preenchidos pela graça de Deus e por sua imensa misericórdia, e a nossa conduta seja consertada, o nosso proceder não seja mais duvidoso. O que nós lemos aqui agora, em João 8,55, diz assim: e se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês são. Uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer é negar a vinda de Cristo à terra, como se isso fosse uma grande ilusão. E a própria palavra de Deus diz que ele luta o tempo todo para poder negar essa vinda.
Mas ele foi uma testemunha. Só que ele tenta convencer você, tenta convencer o seu amigo da escola, do trabalho, que Jesus não veio, que isso é uma história apenas, pura mentira do nosso inimigo. E ele tem a intenção de nos destruir, por isso que ele tenta fazer isso. Quando ele fez isso com Adão e Eva, e ele começou a conversar com Eva, com a serpente conversando com Eva, e ele falava o seguinte: Deus não disse que vocês não podiam comer. Deus sabia que se vocês comessem, vocês tomariam conhecimento do bem e do mal, e como Deus vocês seriam. E aí você vê o princípio muito importante, que é do respeito e do entendimento da verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é meia verdade, é uma verdade inteira, completa, plena, para a sua vida. E eu quero agora analisar tudo isso, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia de novo em Lucas 18, versículos 18 a 27, para que você possa entender o que Jesus falou sobre princípios. E aí você vai entender, primeiro, Jesus como referencial da nossa vida, da nossa fé. Mas agora vamos ver Jesus conversando com o jovem rico. Lucas 18, de 18 a 27, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode se salvar, Senhor? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Jesus conhecia os princípios e usou eles diariamente ao longo da vida de cada um, da sua vida. E nesse momento em que ele encontra com o jovem rico, ele pega os mandamentos, ele pega os 5 mandamentos e trabalha na vida daquele jovem. E eu gostaria de tratar esses mandamentos hoje na sua vida, para que você entenda que o princípio da nossa fé está pautado na palavra. E hoje existe uma tendência na nossa sociedade brasileira de entender que existe meio pecado, meia verdade. E nós temos que fugir disso, porque isso é satânico. Não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira. Existe mentira e existe verdade. Meia verdade não é. Não é a mesma tese do copo meio cheio e meio vazio. Não, não é isso. Nós estamos falando, não é de relatividade, nós estamos falando de algo padrão, perfeito. E quando Jesus olha para aquele jovem, ele fala de alguns conceitos que eu gostaria de abrir aqui essa noite com vocês. O primeiro que ele fala é: não adulterarás. Mas pastor, eu não adultero, eu sou casado. Então você pode fornicar. E fornicação é pecado. Mas pastor, o que é fornicação? Ato sexual antes do casamento. Isso é fornicação. Isso é adultério também. Adultério é um pouco mais grave, porque envolve alguém que você garantiu que amaria a vida toda, em que você deu o voto da tua palavra. E não há coisa mais importante ao homem e a uma mulher do que a sua palavra. Por isso que quando você vai lá diante do sacerdote e ele fala assim: Joaninha, você aceita casar? Vamos fazer um voto aqui então? Você vota? Voto. Vou te honrar na doença, na saúde, na pobreza. Quando você já não tiver mais dente na boca, né? Lembra aquela propaganda? Na incontinência urinária, né? Igualzinho, a mesma coisa,
Você jura que não vai largar ninguém. Mas isso é... O outro olha para você e faz o mesmo juramento. E eu, quando falo de adultério, e eu não quero ser tão pesado quanto Cristo foi, mas é difícil não olhar para Jesus. É impossível ver Jesus falando e não ouvir o que ele estava falando. Enquanto os grandes homens, os rabinos da época de Jesus, estavam o tempo todo ali falando se podia casar ou não podia, se no casamento o adultério devia ser penalizado com isso, com aquilo, e finalmente falando de divórcio. Quando ele chega no divórcio, ele fala assim: Jesus instrui. O homem só deve deixar a sua mulher se porventura houver ato sexual ilícito, adultério. Mas pastor, nós não somos casados. E aí eu fico preocupado, porque nós estamos tão envolvidos com a nossa vida social lá fora, de uma meia verdade ou de muita mentira, em que nós entendemos que é normal e é comum o ato sexual na vida do jovem antes do casamento. Me perdoe, não é. Não é bom, não faz bem, do ponto de vista espiritual, das mãos daquele que nos fez, a mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fez. Ele diz o seguinte: a mulher, guarde-se ao homem da sua vida. Quando nós paramos para ler os textos bíblicos sobre casamento, no Antigo Testamento, se um homem defrauda uma jovem virgem, a palavra de Deus diz que ele tem que casar e nunca vai poder se separar dela. Nunca significa mantê-la o resto da vida, e nem a separação, divórcio, podia acontecer nesse caso, porque a lei de Deus determinava que deveria acontecer. E ainda tinha um outro detalhe: se o pai da noiva não quisesse que o casamento acontecesse, não aconteceria, mas mesmo assim teria que pagar do dote, teria que pagar uma multa por ter infringido aquela jovem. E aí você começa a entender a importância que tem de ouvir isso, pelos riscos que tudo isso envolve. Envolve doenças, e doenças físicas e psicológicas. Porque nenhuma pessoa, eu não falo da mulher em si, mas ninguém gosta de ser largado. Ninguém gosta de ficar no meio do caminho. E quando acontece o ato do sexo antes do casamento, e depois de algum tempo rompe-se o namoro, a culpa e o fardo que acontece sobre a cabeça da mulher é gigantesca. É um dano quase irreparável. Porque você tem que entender isso. Pelo dano, você é uma jovem e um jovem especial, escolhido, amado por Deus. Valorize-se. E eu me preocupo porque quando nós falamos de princípios, não há como não honrar o meu corpo, que é templo mais importante do que aquela igreja. O meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Lá dentro, o Espírito Santo vai quando eu entro. Aqui dentro, ele está o tempo todo. E se eu não honro esse lugar, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, honrando a sua palavra, buscando nos princípios da palavra, eu posso ser questionado quanto à minha fé. Mas não se preocupe, não é Deus quem vai lhe questionar, é Satanás. E ele vai fazer de forma muito tranquila, ele vai dizer para você no seu ouvido: você é crente? Já se entregou para o teu namorado? Agora, se todo mundo descobrir, tu vai ser envergonhada. Para o jovem, é assim: agora, você transou com a tua namorada antes do tempo? Agora tem que casar. Não, eu não vou casar. Se você não casar e alguém descobrir, você vai ser envergonhado. Acabou a tua liberdade. E hoje, o que me importa é fazer com que jovens dessa igreja andem conforme a palavra de Deus. Que nós não venhamos mais a brincar com a palavra de Deus. Que nós não venhamos mais a ler e não entender. Ou pior, não querer entender.
porque é cômodo a cada um de nós continuar pecando, porque o pecado é gostoso, e eu lhes garanto, há prazer no pecado, mas a recompensa do pecado, conforme diz a palavra, é a morte. E essa morte é uma morte que muitas das vezes não te leva para o cemitério, porque a morte que te leva ao cemitério te dá paz, porque acabou. Se você for para o céu é céu, se for para o inferno, julgamento e inferno. Mas enquanto você está aqui sofrendo, é muito ruim. É uma morte de se sentir morto, de não se sentir digno de estar com o outro, de não se sentir digno de ser amado por mais homem ou mulher nenhuma. Para o homem é muito fácil mentir que ainda é virgem, mas para a mulher é quase impossível. E a mulher, Deus sabia onde estava depositando isso. A mulher é um tesouro, é um pote de tesouro. Quando nós lemos Cantares de Salomão, você vê a beleza, a grandeza que a mulher tem. E eu convido vocês a entenderem isso, jovens, mulheres dessa igreja, jovens daqui, guardem-se ao Senhor. Mas pastor, já aconteceu, então guarde-se a partir de hoje. Proteja a sua mente, o seu coração. Não é o ato sexual que vai obrigar você a casar ou não. E não é isso que vai fazer diferença no teu namoro, mas vai fazer diferença no teu relacionamento com Deus. Porque na hora que você começar a orar e buscar a presença de Deus, essa mancha no teu coração pode ficar evidente para Deus e para você. Isso não permitir que você ore, não ter a plenitude de Deus na tua vida. E um recado aos jovens, homens dessa igreja, e a todos aqueles que vierem: não tentem as vossas namoradas. Não exija delas aquilo que você não gostaria que a sua filha vivesse. Pastor, foi pesado, foi, e continuará sendo, porque a palavra de Deus não mudou. E eu quero convidar você a entender isso, porque é algo muito poderoso. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ver você cheia de culpa diante de Deus. Você entendeu a diferença? Entendeu como funciona? Como Satanás é sujo para destruir a tua vida? E aí ele continua. Para aquele jovem, ele falou assim: não matarás. E o jovem falou: eu não mato, eu não preciso matar. E, por triste coincidência, hoje nós ouvimos um testemunho que nos deixa triste. Esse testemunho de Ivo hoje nos traz um peso muito grande e nos faz meditar. Quem nós temos matado, mesmo sem ter pego a faca ou o revólver? Quem nós temos levado à morte sem conhecer Jesus? Quantos amigos seus já tentaram suicídio e você acha que é normal, que é uma crise dessa época? Não é. Isso é crise satânica. É Satanás tentando destruir a vida daquele que Jesus ama e quer levar para o céu. Então entenda que a matar não é matar fisicamente, mas a pior morte não é a que te leva para o cemitério, mas é a que te leva para o inferno. Da primeira, você talvez não consiga fugir, mas da segunda, você tem que fugir. Ele continuou, Jesus falando àquele jovem rico: não furte. E aí você entenderia: mas pastor, eu sou um jovem rico. Não furtar não furtar é quando você pega peso desigual, né? A palavra de Deus diz que a balança desigual é algo terrível, é algo amaldiçoado. O que é a balança com peso desigual? Antigamente você tinha a balança de 2 pratos, em que um lado era um pezinho e do outro você colocava as coisas. E esse pezinho aqui era para ele ter 1 quilo,
E aí ele tinha, não 1 quilo, ele tinha 900 gramas. E aí quando ele vendia 900 gramas dizendo que era 1 quilo. E ficava rico às custas disso. Não são poucos os comerciantes que faziam isso. Não são poucos os donos de postos. E vocês sabem, posto de gasolina, aperta o botãozinho lá, em vez de 1 litro vai 900 ml. Isso é roubo, é furto. Quando você pega algo que não é seu emprestado e não pede de quem é roubo, é furto. A palavra de Deus não tem meio furto. Eu só peguei emprestado, vou devolver. É seu, então não mexe. Ou então encontra a pessoa e pede. Depois Jesus chegou e falou de falso testemunho. Aí a gente tem que ir lá para o livro de Êxodo 23. Êxodo 23. Eu vou fazer vocês lerem a Bíblia, viu? Vocês vão ler a Bíblia, eu tenho certeza. Êxodo 23, versículo 1 diz assim, para a gente entender um pouco de falso testemunho. Não admitirás falso testemunho ou boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Depois ele continua: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Está entendendo? Então vamos voltar aqui agora. Versículo 1: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres uma testemunha falsa. Isso é falso testemunho. Isso é pecado contra a lei de Deus. Você testemunhar a favor de alguém uma mentira é pecado. Você ser convidado para ser testemunha de acusação de alguém e mentir é pecado. Você ir para algum lugar e alguém fala assim: cara, diz que eu não vou poder ir por causa de alguma coisa. E aí você fala: olha, ele falou que não vai poder vir não, ele não explicou muito bem não, mas... E você sabe que é mentira. Você vai dizer para a pessoa que te pede: meu amigo, isso é mentira, e eu não vou concordar contigo. Mas é tão comum. Olha o que aconteceu semana passada com um amigo meu. Eu estava com ele no carro, vendo algumas coisas, a gente dirigindo. Liga um amigo dele: e aí, cara, tudo bem? Estou precisando de uma ajuda de irmão seu. E eu falei: legal, né? Vamos deixar. Eu estava em viva voz, eu estava ouvindo, né? Não, rapaz, eu estou precisando de uns certificados, porque eu vou participar de uma leilão, alguma coisa disso aí, uma licitação, e eu preciso de uma... Cara, e eu vou escrever aqui algumas coisas, tu assina para mim? Aí ele: tá, tudo bem, desligou o telefone. Aí ele olhou para mim e eu falei assim: quer que eu te diga o que você tem que fazer? Eu falei: mas é um amigo, o que eu vou fazer? Ele precisa de mim. Eu falei assim: quer que eu te diga o que você tem que fazer? Ele olhou e falou assim: mas por que isso? Eu falei: é simples. O Brasil está contaminado com uma droga chamada mentira e vantagem. Vantagem. Quando você tem vantagem em alguma coisa, alguém está tendo desvantagem. Isso é mentira. Ah, mas pastor, então quer dizer que se alguém me pedir para assinar um documento, se você não é testemunha, não assine. Se a pessoa não justificar e comprovar que vale, não faça. Nós precisamos mudar o referencial de sociedade que existe aí. Porque para o político roubar é comum, porque ele acha que ganha pouco sendo funcionário do governo. O Brasil é um dos poucos países em que político é profissão. No resto do mundo, nos países de primeiro mundo, é uma opção de vida você doar o seu trabalho para isso. Mas eu quero convidar você a entender. Os exemplos que a palavra de Deus nos dá é assim: não siga a multidão para fazer do mal, né? Aquele povo que é igual pipoca de festa de carnaval, que vê o povo andando e vai atrás para descobrir o que está acontecendo. Se você não sabe, não vai, meu irmão, porque pode ser uma contenda. Você pode estar indo discutir alguma coisa que a tua fé é contra.
O nosso referencial é a Bíblia, não é a consciência do outro. Não vá fazer número em festa de bandido. Venha fazer número da igreja, nos cultos. Aqui é o lugar de salvação. E ele continua falando: nenhuma demanda falarás, tomando por parte com maioria para torcer o direito. Quer dizer, eu não vou me juntar com um lado de cá que tem mais gente para falar mal do lado esquerdo. Não vou fazer isso. Eu vou pegar a verdade. Esse é o nosso referencial. E aí ele fala assim: nem favorecerás o pobre. Tadinho, pastor, ele era pobre. Mas se ele não merece. Eu já fui a um juiz, e o juiz falou assim: mas ele é pobre, não é melhor você dar alguma coisa para ele? Eu falei: mas doutor, está torcendo o direito. Ele não tem direito a isso. Mas ele é pobre, dê pelo menos alguma coisa. E ele não foi configurado para ser um Dom Juan, um Robin Hood, ou alguém que encanta os outros. Não. Nós temos visto a sociedade, desde o homem mais simples que acha uma carteira no meio da rua e fala: achado não é roubado. Se você quer me irritar com alguma coisa, diga isso: pastor, achado não é roubado. É assim, meu irmão. Se tem o nome da pessoa aí dentro, tem endereço. Se tem R$1 dentro da carteira, entregue R$1. Se você sabe de quem é, faça. A nossa consciência não é nossa somente, mas revela Cristo. As nossas atitudes revelam Cristo. Princípios que você tem que crescer e tem que colocar, inculcar no coração do teu filho. E eu espero que hoje Gabriel também aprenda isso, para que quando ele for grande, aquela coisa linda que está ali se mexendo no colo do pai, lá na frente ela possa falar: meu pai me ensinou que eu não devo mentir. Meu pai me ensinou que meia verdade é mentira. E eu não vou concordar. Nós temos medo de dizer não para o outro por um pedido ilícito. Nós temos vergonha de dizer não. Que absurdo é esse? Está errado, eu não vou fazer. E uma das coisas que eu amo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ainda, se tiver aberta, volta 2 capítulos, Êxodo 21, de 17 a 25. É a última coisa que Jesus fez com aquele jovem foi, depois de falso testemunho, honrar pai e mãe. Diz assim, no versículo 17: e quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Podia parar por aí. Foi um prazer estar com vocês. Venham para frente se arrepender. Chorem até o Espírito Santo se convencer de que vocês mudaram de rumo. Vocês estão entendendo o peso que tem praguejar pai e mãe? Mas pastor, eu estava irritado. Mas pastor, eu estava, sim, envolvido emocionalmente com o problema. Ele não me deixou sair para comprar bala. E aí eu fiquei irritado. Não é assim? A gente não reclama por coisas poderosas desse jeito, não. Eu queria ir trabalhar e meu pai não deixou. Eu nunca vejo um jovem falando assim: eu queria ir trabalhar e meu pai não deixou. Eu queria tanto. Pelo menos até agora, nenhum pai, nem nenhum jovem sentou comigo para reclamar. Mas quando eu falo assim: como é que eu tenho um relacionamento com teu pai? É difícil, pastor. Ele quer mandar, ele quer que eu faça o que ele quer, ele está no... Está errado? A gente está pervertendo o direito. Pai manda, filho obedece. Aleluia, vocês aprenderam. Podemos acabar hoje, já foi uma bênção. Essa noite eu já ganhei. Posso sentar diante de Deus essa noite e falar: Senhor, Tu és bom demais. Ocuparam meio neurônio com isso, mas ainda tem quase 2 bilhões de neurônios vazios, esperando para serem recheados da palavra de Deus. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho,
e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora de casa, sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Vai pagar o auxílio médico, é isso que ele está falando aqui. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Quando nós falamos de honrar, de respeitar o próximo, a palavra de Deus é perfeita nisso. E eu convido você a entender isso. Honrar pai e mãe é um princípio de hierarquia santa. E essa hierarquia passa pelo púlpito da igreja. Respeitar os pastores. Essa mesma situação de respeitar os mais velhos, de respeitar os líderes da sua vida, respeitar o patrão, o dono, o chefe do seu emprego. Mas pastor, ele está mandando fazer algo que é errado. Diga que você é crente e não vai fazer. E ore a Deus para te proteger no emprego ou te aparecer com um novo. Porque você não deve ser conivente com o pecado. Nós fomos feitos para sermos justos. E eu sei que é difícil, não é algo fácil. Mas eu gostei do que vocês disseram agora. Quando o pai manda o filho, mais alto para eu ficar feliz, obedece. É fácil obedecer? Quando nós desobedecemos, somos abençoados ou amaldiçoados? Amaldiçoados. Quando nós desrespeitamos alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, é necessário pedir perdão. É necessário olhar para Cristo. E eu adoro ver Cristo falando, porque quando nós olhamos Cristo, Cristo é um referencial de respeito a Deus, ao seu Pai. Cristo, quando subia no monte para orar, ele passava a noite toda em comunhão com Deus. E orando, buscando em Deus, o seu Pai. Ele podia falar assim: tu já me mandou para a terra, eu já estou aqui mesmo, agora é tudo comigo, vai descansar. Não. Ele subiu para o monte e fala: Senhor, estou aqui, disposto e disponível para ouvir a tua voz. Ele respeitava Deus, ele tinha intimidade com Deus. Quando você desrespeita pai e mãe, você está desrespeitando Deus da mesma forma, porque eles, seu pai e sua mãe, são a representação de Deus. Não é à toa que tantos jovens não querem ouvir falar de Deus, porque o seu referencial de pai e mãe não são bons. E eu quero convidar você a, quando casar e tiver seu momento de prazer e gerar um filho, você possa ser um pai que tem comunhão plena com o filho, e que o teu filho te respeite mais do que você respeitou ao seu pai. Existem outros mandamentos que Jesus disse, que não disse nesse momento, mas também são parte dos mandamentos. São eles: não ter outros deuses diante de mim, diz o Senhor, não produzir imagens de escultura, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, cobiçar a casa do próximo. Sabe aquele negócio de cobiçar o carro do vizinho, cobiçar a mulher do vizinho, o marido da vizinha, cobiçar aquele animal ou os bens ou aquilo que o outro tem? Isso é pecado diante de Deus. Os 10 mandamentos foram feitos de Deus para você e para mim, porque Deus conhecia a natureza daquilo que nós somos. Quando não conseguimos produzir aquilo que gostaríamos, queremos cobiçar o que é do outro. Isso não é bom. O nosso grande desafio a partir de hoje é nos tornarmos varões conforme Cristo foi. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O seu desafio é olhar para esse texto bíblico e falar assim: será que eu estou sendo inconstante? A inconstância é aquele mesmo sentimento de ânimo dobre, né? Eu tinha uma amiga minha que, quando lia a Bíblia, falou assim: Senhor, por achar bonito, né? Falou assim: Senhor, me dê ânimo dobre. Só que ânimo dobre é o ânimo duplo. Eu estou bem e há 2 minutos depois eu estou mal. Aí eu estou bem e eu estou mal. Duas caras. Diríamos que é um desvio de personalidade, se analisássemos hoje do ponto de vista da psicologia, mesmo sendo eu um não psicólogo. Quando você tiver equilíbrio diante de Deus, quando você não mais questionar a sua palavra e respeitar Deus, com certeza a tua estatura será mais parecida com Cristo e você será menos inconstante. Ser inconstante incomoda. Às vezes você não percebe que está sendo, mas eu quero convidar você a ser bênção, a se analisar. E aí, uma das formas de fazer isso é muito simples. Se você gostava de alguém há 1 mês atrás e essa semana já não gosta mais, se você tinha alguém por muito querido e por ele ter olhado para você de alguma forma ou ter dito alguma coisa, você já não gosta mais, você está uma criança espiritual. Por que isso? Porque no reino de Deus, nós quando chegamos à igreja, muitos são os que entram pelas portas da igreja e 1 mês depois vão embora. Mas lá ninguém me respeita, lá é desse jeito, lá o pastor não fala comigo, lá o irmãozinho não olha para mim. E chegamos na igreja lidando e querendo ser centro de atenções. Eu quero clamar a Deus que o Espírito Santo possa levar vocês a serem aquilo que Ele quer que vocês sejam, da forma como Ele quer que vocês sejam, não da forma de vocês. Porque quando eu quero ser alguma coisa, quando eu quero ser, e essa escolha é só minha, eu estou indo pelo caminho errado. Mas quando eu quero ser, e eu coloco isso diante de Deus e falo: Senhor, eu quero ser um homem que prega a palavra de forma poderosa, Deus vai abrir os teus olhos para enxergar as Escrituras e você vai entender o que lê. E aí você vai começar a ousar ser maior do que os homens comuns. O meu clamor nessa noite é para que Deus comece a jogar concreto firme nos nossos pés, para que os nossos princípios não sejam negociáveis. E eu vou explicar isso como pode acontecer. Você está se formando em engenharia e se formou, e aí você vai trabalhar numa empresa, e essa empresa presta serviço para um órgão público, e o órgão público exigiu que você assinasse uma coisa que você não fez para poder receber. E aí você vai olhar para o dono da empresa e vai falar assim: doutor, eu não fiz isso não. Ele vai falar assim: mas ninguém está perguntando se você fez ou não. Assina. Eu vou assinar, mas é o meu pedido de demissão. Mas por quê? Porque eu sou cristão. Vou lhe explicar agora. Aí você pega a Bíblia, porque você vai ser bom nisso. Você vai pegar a Bíblia e vai falar assim: olha o que diz aqui, olha. Se eu fizer alguma coisa contra alguém,
eu estou pecando contra esse alguém. E amar ao próximo é não fazer mal algum contra alguém. Mas isso é contra uma pessoa que você nem conhece. Eu sei, mas cada vez que eu faço mal a alguém, eu não consigo amar a Deus como eu deveria amá-lo. Porque se eu não amo e respeito quem está do meu lado, eu não consigo amar e respeitar a Deus que eu não vejo. Está entendendo? Fui pesado com os engenheiros, né? Dá para usar isso em qualquer situação. É difícil ser crente, não é fácil. Mas eu lhes garanto que, por mais que você ache que não vai dar certo, eu lhe garanto, vai dar certo. Porque o nosso alvo não é essa vida. Essa vida é um estágio. Nós estamos passando na prova todo dia. Estamos num processo de estágio por até 120 anos para alcançar um lugar eterno. E é essa a diferença. Não venda o que é eterno por algo que é passageiro.